Eu abro as nossas atividades aqui do canal no primeiro dia do mês de janeiro desse ano de 2024 com uma proposição para você, que na realidade não é uma proposição fácil, mas por saber que não é uma proposição fácil, eu vou te apresentar 5 passos para você realizá-la. E a proposição é o seguinte: que você se torne, nesse ano de 2024, a partir de agora, alguém melhor. E faça a diferença na vida de pelo menos uma pessoa por dia. E daqui para o final eu vou te explicar como é que você vai fazer isso. Como é que você vai fazer isso especificamente. Primeiro passo: abandone a mediocridade. Poxa, professor Paulo, mas você já começa o vídeo, já começa 2024 me xingando, me chamando de medíocre. Você precisa entender que você chamar o outro de medíocre, você não está xingando. O que é medíocre? É alguém que está na média. Eu, por exemplo, nunca me considerei um medíocre porque eu sempre busquei fazer as coisas dando o meu melhor. Eu sempre fiz as coisas buscando excelência. Mas veja, você tem certeza que você quer permanecer na média? Olha só, há poucos dias eu completei 58 anos de idade. Desde que eu era pequeno, criança ainda, eu ouvia o seguinte: o Brasil é o país do futuro. Olha, desde criança eu ouço isso. E até hoje esse futuro não chegou. E tem várias razões para isso. Eu vou citar uma delas. Nos Estados Unidos, mais de 70% da população investe na bolsa. Já no Brasil, esse número não chega a 10%. Mas, graças a Deus, eu estou inserido nesses 10%. Presta atenção que eu vou te contar uma história que é real e ela serve para te mostrar qual caminho você, se ainda não segue, deveria seguir. Alguns meses atrás, eu estava conversando com uma pessoa, por sinal uma pessoa que eu gosto muito, mas é uma pessoa que tem uma mente medíocre, ou seja, está na média. E eu fiz a seguinte pergunta para essa pessoa: você investe? E a pessoa deu um enorme não. Aí eu continuei: mas você tem dinheiro na poupança? Aí ele me deu outro não. E por que ele tem uma mente na média? Agora você vai entender. Ele é funcionário público. Então, como ele sabe que no final do mês o dinheiro dele vai cair na conta, então ele está tranquilo, não precisa se preocupar. Mas deixa eu te dar o exemplo de uma outra pessoa que se aposentou como funcionário público e hoje em dia é milionário. Como é que ele conseguiu isso? Eu estou falando de Luiz Barsi, que é considerado como o maior investidor pessoa física do Brasil. Houve um ano que o Luiz Barsi ele teve um rendimento diário em torno de R$ 1.000.000. Veja, ele teve esse rendimento todo por conta dos investimentos dele em bolsa. Então a pergunta para você é a seguinte: você quer chegar no final da sua vida e se aposentar com o seu salário de servidor? Você não quer nada mais para você? Você não quer nada além disso? Você não espera dar nada mais para sua família, por exemplo? Para as pessoas que te amam? É por essa razão que a mente do brasileiro é tão diferente da mente do americano.
É por isso que mais de 70% dos americanos investem na bolsa e no Brasil isso não chega a 10%. Ah, mas porque o americano ele recebe educação financeira? Pera aí, você vai dizer para mim que você não tem acesso a isso no Brasil? É a coisa mais fácil que tem de você encontrar na internet, é só você buscar. Ah, mas os educadores financeiros, eles cobram, eles vendem custa. Me diga uma coisa, por acaso você não sabe que, principalmente o brasileiro, se uma coisa é dada de graça, ele não dá valor? Você não sabe disso? Está entendendo onde eu quero chegar? Segundo passo, abandone o país dos doentes e crie ao seu redor um país de saudáveis, a partir da sua casa, do seu bairro, da sua cidade. Agora, para um pouquinho. Você concorda comigo que de 2020 até hoje o Brasil foi se tornando um país de doentes? Não porque de fato as pessoas estejam doentes, mas porque elas começaram a adoecer aqui e depois aqui, no coração. Por que é que isso aconteceu? Isso aconteceu porque as pessoas começaram a nutrir a mente delas com notícias de doença, crime, violência. Aí reside um grande problema, porque faz muito tempo que a mídia deixou de cumprir a missão dela, que é de informar. A mídia não faz mais isso? Não, não faz. E quando a gente for falar do quinto passo, você vai entender que realmente faz anos que a mídia não informa mais. Eu sou uma pessoa, eu e a minha esposa somos extremamente bem informados. Agora, sabe de uma coisa? Faz mais de 15 anos que eu e ela não assistimos TV aberta. E como é que eu e ela continuamos tão bem informados? Por essa razão que eu acabei de lhe expor. Já faz muito tempo que a mídia não cumpre o seu papel, que é de verdadeiramente informar, e sim de distorcer a verdade. Inclusive a verdade que diz respeito à sua saúde. Então, pare de nutrir a sua mente e o seu coração com informações que só vão lhe deixar mais e mais doente. Terceiro passo, construa um corpo forte. E eu começo esse passo fazendo uma citação do meu grande mestre, o meu grande mentor, o Dr. Nozancan. E ele diz assim: se você quer começar a operar a reversão de qualquer doença que você tenha, o que é que você faz? Ganha saúde. Parece uma coisa óbvia, mas não é. Então eu vou lhe dar uma receita de como é que você faz para começar a tornar-se forte fisicamente. Se você é sedentário, comece a andar. Se você já anda, comece a caminhar. Mas não é a mesma coisa, professor Paulo? Não. Tanto não é que eu vou deixar aqui em cima no card um vídeo onde nós falamos a diferença que existe entre uma e outra. Assista. Continuando, se você já caminha, comece a correr. Se você já corre, comece a praticar musculação. Mesmo porque, como também ensina o Dr. Ronald Zancan, a musculação é um dos 10 recursos de saúde. Se o terceiro passo foi construa um corpo forte, o quarto passo é construa uma mente forte. E como é que você faz isso? Começando por tornar-se um outlier, ou seja, um ponto fora da curva. Alguém excepcional. O que foi que eu disse ainda há pouco? Que nos Estados Unidos, em torno de 70% da população investe na bolsa, e no Brasil isso não chega a 10%.
nesse passo de tornar sua mente forte, o que é que você faz para tornar a sua mente forte? Sendo um outlier, você vai começar a fazer aquilo que a maior parte dos brasileiros não fazem, que é ler livros. Sim, o brasileiro é a segunda população do mundo que menos lê, e isso é muito grave. Aqui atrás, para que você possa ter ideia, você tem esses livros, né? E que não está aqui só para compor cenário. Esses livros que estão aqui atrás de mim são os livros que compõem a minha biblioteca e da minha esposa relativo especificamente a desenvolvimento pessoal e educação financeira. Eu comecei a ler agora, no sábado passado, um livro de autoria do Tony Robbins. Está aqui atrás de mim, ó. Está do lado desse livro azul, aqui. E esse livro do Tony Robbins, ele tem pouco mais de 600 páginas. A maior parte das pessoas, quando você vai recomendar um livro para ela ler, ela vai lhe fazer uma pergunta. Já é bem conhecida por mim. Ela faz a seguinte pergunta para você: tem quantas páginas? Se você disser para essa pessoa que o livro tem 100 páginas, ela já faz uma cara feia. Se você disser que tem mais de 600 páginas, como é o caso desse livro do Tony Robbins, ela não vai ler de jeito nenhum, mesmo que seja para ela tornar-se milionária. E por que é que eu ainda hoje tenho esse amor pela leitura? É porque, professor Paulo, você estudou no colégio militar e lá você é estimulado à leitura. Não, não é por causa disso. Lá realmente a gente é estimulado à leitura. Mas eu desenvolvi esse amor pela leitura por causa do maior herói que já passou pela minha vida, o meu pai. O meu pai amava tanto a leitura que ele tinha uma coleção imensa de livros. E por incrível que pareça, houveram pessoas com cérebro de ervilha que, quando meu pai se foi, chamaram ele de acumulador, porque ele tinha muitos livros. Bem, o que é que eu posso dizer para esse cérebro de ervilha que falou isso? Eu herdei do meu pai essa característica. Eu também sou um acumulador de livros. Olha que coisa interessante. Muito melhor ser um acumulador de livros do que ser um medíocre. Eu não aceito isso. E para encerrar, o quinto passo: emagreça. Mais uma vez parafraseando o Dr. Nauzancan e também o Dr. Marco Menelau. Você não emagrece para ganhar saúde, e sim, ao ganhar saúde, naturalmente você vai emagrecer. Lembra que eu falei da mídia? Se você quer saber como se alimentar da forma correta, não busque a mídia. Eu vou citar um exemplo. Todo mundo sabe, ou pelo menos deveria saber, que margarina é um veneno. E mesmo assim a indústria alimentícia, ela investe muito dinheiro em figuras que apresentam uma certa autoridade para que essas pessoas digam que a margarina é saudável, é um bom alimento, muito embora o que mais tem são artigos científicos dizendo muito claramente que margarina é um veneno. E como eu já citei várias vezes aqui no canal, tem uma marca de margarina muito conhecida aqui no Brasil, que na tampa dela tem um símbolozinho indicando que ela é recomendada por uma grande sociedade do Brasil da área de saúde. Agora, você acha mesmo que você pode confiar nesse tipo de profissional? Aí é com você. Mas veja que eu disse que agora, quando a gente estiver se aproximando do final, eu iria voltar àquela segunda parte da proposição, que é você se comprometer a fazer pelo menos uma pessoa feliz por dia.
Você pode achar isso difícil, mas é muito, muito fácil. Quer ver uma coisa? Você conhece alguém que não gosta de receber um bom dia? Se a pessoa não gosta de receber um bom dia, então ela tem um problema sério, ou mental ou emocional. Então o que é que eu faço todo dia, para você ter ideia? Todo dia de manhã eu mando uma mensagem de bom dia para pelo menos 16 pessoas. Todo dia eu faço isso. Eu mando essas mensagens pelo WhatsApp. Você vai mesmo dizer para mim que é difícil fazer isso? Agora a minha pergunta para você é o seguinte: você aceita a minha proposta de tornar-se alguém melhor a partir de agora, 1º de janeiro de 2024, e fazer pelo menos uma pessoa feliz todo dia? Você acha que o conteúdo desse vídeo valeu a pena para você? Então faz o seguinte, pratica o triplo C: curtir, comentar e compartilhar. Principalmente compartilha, porque tem muita gente que está precisando deste tipo de conteúdo e ouvir essas palavras que eu falei aqui hoje. Se você quiser fazer mais ainda e quiser agendar com a gente uma consulta, faz o seguinte, entra aqui embaixo na descrição desse vídeo que você vai encontrar o meu e-mail e o meu WhatsApp profissional. Entra em contato com a gente e agenda a sua consulta. E já começa 2024 com o pé direito. E se ainda você desejar tornar-se um patrocinador do nosso trabalho, o que é que você vai fazer? Entra aqui no QR Code do nosso Pix e faz a contribuição que você quiser, que estiver no seu coração. Então eu te desejo um início de 2024 fantástico, maravilhoso, abençoado, e te desejo mais saúde física, mental e emocional. E que Deus, que é o dono deste trabalho aqui e deste canal, nos abençoe. Muita paz para você. Tchau, tchau.